Fala galera do mundo da NBA, eu sou Dudu Rocha e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. E bem, estou aqui hoje no dia 7 de novembro de 2023 e vou trazer algumas atualizações da temporada da NBA para vocês. Então, vem comigo. Bem, começando pela mais bombástica de todas, só fazendo uma recapitulação, o Golden State Warriors sempre foi um time que sempre teve jogadores brasileiros. Isso acontecia tanto com o Barbosa, tanto com o Varejão e com outros jogadores que também jogaram tanto no Golden State, tanto na Conferência Oeste, que acho que é a conferência que mais teve jogadores brasileiros, e não é diferente, depois de uns 8 jogos sem um jogador brasileiro na NBA, o que não acontecia há muito tempo, eu acho que mais de 15 anos não tinha um jogador em atividade na NBA. Então agora temos o Gui Santos, que veio da D-League e assinou por 3 anos com o Golden State Warriors e vai representar o Brasil agora junto com os campeões de 2021-22, e vamos ver se mais um título vem para o Brasil, né? Agora falar um fato interessante sobre o Minnesota Timberwolves, que é o único time que derrotou tanto o Nuggets, tanto o Celtics e tirou a invencibilidade dos dois times que vinham para sei lá quantos jogos. Eles iam fazer provavelmente 15, 16 jogos, porque a agenda desses times nesse início de temporada está mais fácil do que em relação, por exemplo, do Phoenix Suns e do Golden State Warriors, que está um pouco mais complicada. Muitos jogos fora de casa, muitos jogos do outro lado do país. E no caso do Celtics e do Nuggets não era assim, mas o Timberwolves, um time que ninguém dava muita coisa assim, acabou indo lá e destronando esses dois, que agora o Timberwolves está em quarto. Por exemplo, o Lakers, que eu falei que terminaria em quarto, agora está em décimo. Mas eu sei, ainda é início de temporada, Anthony Davis acabou de se lesionar de novo. Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Não é uma lesão muito complicada, eu acho que em uma semana ele já volta. Mas o Lakers tem que encaixar, porque estão começando de novo uma temporada abaixo, já estão com um recorde negativo de vitórias. E tem que reformular isso aí, porque mesmo com um time bom, o time tem que jogar, e não pode ser só o LeBron, não pode ser só o Anthony Davis, que agora já não pode ser nesse momento. O Austin Reeves veio, que vinha para possivelmente uma temporada de All-Star, porque ele vinha jogando bem, nos playoffs ele jogou bem, não jogou muito bem contra o Nuggets e agora também não está jogando muito bem nesse início de temporada. Não que ele esteja horrível, não estou falando isso, mas ele não está o nível que ele esteve, por exemplo, aquela série contra o Golden State, ou contra o Memphis, ou no finalzinho da temporada regular, quando eles alcançaram várias vitórias seguidas, foram o melhor time depois do All-Star, e o Austin Reeves não está mais condizendo com o que ele fazia antes. Então, se o Lakers quiser encaixar, eles têm que reformular ali a mente. O Darvin Ham tem que arranjar outras formas, outros meios possíveis de vitória, de defender, porque está sendo um grande problema para um time que talvez tenha o melhor defensor do ano, que vai ser o Anthony Davis, na minha opinião, como eu disse. Eles não podem sofrer com defesa, e é o que eles sofrem, muitas bolas de 3, eles recebem muitas bolas de 3. São, acho que entre os 5 times que mais recebem bola de 3, e você não pode estar numa estatística nesse nível, se você quiser ganhar alguma coisa, se você quiser topear a tabela e conseguir aquela home court advantage, que é poder sediar ali o jogo 1, o jogo 2 e o jogo 7 nos playoffs. E é isso, eu acho que o Lakers tem que engrenar. Se eles não conseguirem, vai ser talvez mais uma daquelas temporadas que eles vão ser salvos pela trade deadline, que foi uma loucura no último ano, e eles conseguiram um time muito bom, ou vai ser como em 2021, que eles acabaram não fazendo nada, eles não pegaram nem playoff. Então vamos ver, as últimas 2 temporadas do Lakers sempre oscilaram muito na temporada regular, e acho que não vai ser diferente dessa vez. Agora uma surpresa positiva é o Luka Doncic, Kyrie Irving e os Dallas Mavericks em segunda na Conferência Oeste, que é engraçado considerando que alguns rankings, por exemplo, da ESPN, da NBC, da Bally Sports, não estavam nem considerando eles para play-in, porque realmente, por exemplo, o Kings agora está com um desempenho muito abaixo, o Lakers quase não está na zona de play-in, e quem está assumindo esse posto está sendo o Timberwolves e o Dallas, que está em segundo, com 6 vitórias e 1 derrota apenas. Eu sei que nesse início de temporada eles não enfrentaram nenhum time muito bom. Eles pegam o Nets, estão com o Hornets, o Pistons. Não é um calendário muito difícil, mas não tem como subestimar o Luka Doncic, muito menos o Kyrie Irving, que já se provou nos playoffs. Então tenho medo aí do Dallas Mavericks, porque são um time muito bom e a gente não devia ter subestimado o Luka Doncic no início da temporada, nem o Golden State Warriors do Stephen Curry, porque esses dois jogadores, esses dois times vão sempre surpreender, porque tem os 2 melhores armadores da NBA hoje em dia. Aproveitando que a gente estava falando de armadores,
o Los Angeles Clippers recebeu talvez um top 5, top 6 armadores da NBA, que é o James Harden, e perdendo no Madison Square Garden contra o New York Knicks. Não foi uma grande atuação coletiva, ele não deixou a desejar, ele já fez um duplo, não fez, ele fez 17 pontos e 6 assistências, mas jogou bem, jogou o que acho que é a minutagem e a pontuação que ele vai ter naquele time recheado de estrelas, com mais uma super estrela. Então acho que vai ser mais ou menos assim a statline dele. Vai ser o Paul George e o Kawhi com 20, 25 pontos, vai ser o Westbrook com 15, vai ser o James Harden com 20, com 17, e eles vão, se eles quiserem ganhar, eles vão ter que deixar o ego de lado, vão esquecer as estatísticas e vão para cima pro campeonato, porque o Clippers merece. O Clippers tem uma seca gigante de campeonatos, não é uma seca se eles nunca ganharam, né? Então, nem conferência, a única conferência que eles nunca ganharam uma conferência também. Estou tentando lembrar aqui, falar do Clippers, mas também não tem grandes feitos no passado. Eles já foram para a final de conferência em 2021 e perderam para o Phoenix Suns. Então, talvez uma história nova esteja sendo contada aí em Los Angeles, né, agora pelo lado do Clippers, porque o Lakers não engrenou muito bem. O Clippers, pelo contrário, já está um pouco melhor nesse início de temporada, que não foi o caso na última temporada. Então, vamos ver. Eu acho que o Clippers com o James Harden só tem a melhorar. Isso se o ego não atrapalhar, que é uma coisa que acontece bastante com times em que tem um James Harden. Então, se ele entrar e não estragar o que está muito bem construído e que está funcionando muito bem, o Clippers talvez sobe para primeiro ou segundo dos favoritos para a Conferência Oeste e talvez para o título, talvez ele só atrás do Celtics, na minha opinião. Falando em quem está atrás, Memphis Grizzlies agora finalmente conseguiu uma vitória e 6 derrotas. Coitados, não é? Eles têm um time bom, não sei o que está acontecendo. Eles têm Marcus Smart, tem o Jaren Jackson Jr., é o típico time que tem muita defesa, muita raça e tá sem sua principal estrela e não tem muitas cartas ofensivas. O Ja Morant, que é um armador, então ele potencializa todo mundo, além de fazer 30 pontos por jogo. Então ele faz muita falta naquele time do Memphis. E quando ele voltar aí no 26º jogo, ele já vai estar de volta. Talvez já esteja de volta, se ele não aparecer aí mais uma live com mais uma arma. Espero que isso não aconteça, porque a gente quer muito ver. Em todas as temporadas que eles passaram, por exemplo, o Ja Morant sempre tinha highlights no top 10. O Jaren Jackson sempre tinha tocos e enterradas também ali no top 5. Então são jogadores que jogam muito bem juntos e quando estão separados, diferente da temporada 21-22, em que eles jogaram muito bem sem o Ja Morant naquele final de temporada regular. Agora não está sendo muito igual a isso. O Dillon Brooks saiu, então eles perderam ali. Nunca imaginei falar isso, mas o Memphis ficou muito pior depois do Dillon Brooks sair e ir para Houston, que está nesse momento a 6 posições à frente do Memphis. Então é reformular, é parar para pensar. Não dá para um time que estava para ser cotado como segundo ou terceiro no Oeste começar com 6 derrotas na temporada. Então eles têm que conversar, têm que fechar o escritório ali, e não é definir na bola não, tem que definir no psicológico, porque alguns até acham que a temporada acabou pro Memphis, mas é claro que não, ainda faltam 70 jogos para eles, e se eles conseguirem vitórias a partir daqui, é claro que o Memphis ainda tem muita força para conseguir conquistar tudo isso que eu estou dizendo. Talvez Ja Morant venha para mais uma temporada em que ele fique ali entre os tops do MVP. Não pode ganhar porque ele não tem o número exigido de partidas para ser um MVP, que agora tem que fazer mais de 50 partidas para ser MVP, e como uma super estrela nem sempre está em todas essas partidas, não, mais de 60 partidas para ser um MVP, e uma super estrela nem sempre está em todas essas, e 25 menos 82 não dá 60, então talvez só para a próxima temporada em que o Ja Morant consiga o MVP, mas é um jogador que está cotado para isso, assim como Doncic, assim como Zion, que voltou fazendo 20 pontos, 10 rebotes por jogo, tá fazendo duplos que a gente já costumava ver antes. Então é isso, o núcleo jovem da NBA está evoluindo muito e o Memphis está necessitando disso mais do que nunca, porque sem o Ja Morant eles não estão performando bem e tem que virar a chave. A classificação na Conferência Leste está muito bagunçada. Claro, ainda é o início de temporada, vou sempre ressaltar isso, mas por enquanto, nesse início de temporada, a gente pode ver os times que estão encaixados e os times que têm que se encaixar. E os que já estão encaixados já estão topeando a tabela e vão continuar por lá, assim como, por exemplo, o Denver Nuggets, o Mavericks e o Golden State. E desse lado aqui do leste,
Tem o Celtics, o Bucks e os Sixers, que estão em 1, 2 e 3, respectivamente. E eu achava que isso ia acontecer mesmo, mas eu achava que em quarto estaria o Miami Heat, que está em 11º, e o Hawks está em quarto. Mas mais surpreendente ainda, o Pacers e o Orlando Magic estão em quinto e em sexto. Então, tipo, cadê o New York Knicks? Cadê o Cleveland Cavaliers? Não estão na zona de playoff, eles estão na zona de play-in, enquanto o Pacers e o Orlando, que estavam para ser os piores times da temporada da NBA, porque o West está muito forte, agora com o Wembanyama no Spurs, eu já vou falar um pouco sobre ele, muito sobre ele, e eles deviam performar melhor. Os times, por exemplo, que eu disse, o Miami, o New York e o Brooklyn Nets, que tá com um time muito bom, por acaso. Não é um time que tem Kyrie Irving, James Harden e Kevin Durant, mas é um time que pode ir para cima e que pode disputar ali pelo play-in e talvez ser varrido de novo na primeira rodada, como aconteceu nas últimas 2 temporadas. E eu acho que no leste não tem muito a falar. Está acontecendo exatamente o que a gente achava que ia acontecer nas 3 primeiras colocações, mas as outras 3, que estavam destinadas para mim, Miami em quarto, Cleveland em quinto e o New York em sexto, depois acompanhados pelo Brooklyn Nets e por esses times que eu já falei antes, não está acontecendo. Então é ver o que está acontecendo aí. É claro, início de temporada, então vamos ver se os times vão se encaixar ou não. Talvez seja por causa da agenda, por cansaço não é, mas talvez por muitos back-to-backs, talvez pela essa nova Copa da NBA que está deixando os times com essa vontade de vencer muito maior. Então, com essa Copa da NBA, a competitividade nesse início de temporada está muito maior, e isso mostra as fraquezas de alguns times e estão sendo exploradas, e esses times com mais fraquezas, como o Miami Heat, que perdeu grandes peças na última off-season, estão se revelando e tem que mudar imediatamente. E agora sim, falando do Spurs e do Wembanyama, o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar, primeiro com David Robinson, segundo com Tim Duncan e agora com o Victor Wembanyama. A gente não pode falar que ele vai ser um jogador muito bem sucedido, mas ele apareceu um jogador geracional, um jogador que é, como o nome diz, por geração que vai aparecer um, se aparecer um, é um jogador com 2,24 m, um jogador que passa dos 3,16 m em envergadura, um jogador que tem bom arremesso, tem bom mid-range, tem boa bola de 3, tem lance livre, ele enterra, ele defende um nível elite, ele tem rebote, ele tem inteligência suficiente para armar um jogo sozinho e ele é um jogador, um dos mais completos, se não o mais completo no papel da história da NBA. E o Spurs foi premiado aí com mais um jogador desse tipo. Agora, nos primeiros 6 jogos dele na NBA, ele já fez um recorde, que é 100 pontos e 100 pontos e 15 tocos nos primeiros 6 jogos, coisa que só o Shaquille O'Neal tinha feito. Então dá pra ver aí, como, tipo, por exemplo, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, esses jogadores não fizeram, mas o Wembanyama e Shaquille O'Neal já estão ali separando ali dividindo, na verdade, uma estatística que é lendária, o que era só do Shaq, e agora está vindo mais um jogador desse nível, que talvez consiga de novo deixar o Spurs no radar dos títulos, veio e pôs seu nome ali. Ele talvez seja All-Star nessa temporada, porque o Spurs tem muitos torcedores e eles vão votar pelo Wembanyama, já que o voto é público. Também eu acho que ele merece, ele vai ser o Rookie of the Year. Se ele lesionar amanhã, ele vai ser o Rookie of the Year, porque ele acabou de fazer um jogo de 38 pontos contra o Kevin Durant, e depois de, sei lá, acho que 4 anos sem ganhar dos Phoenix Suns, não só voltaram a ganhar, os Spurs não só voltaram a ganhar, como ganharam 2 noites seguidas contra o Kevin Durant, um time que tava até aquele ponto topeando a tabela, e o Spurs puxou eles lá para baixo com 2 derrotas. Então, o Wembanyama é um jogador que apareceu do céu pro Spurs, um time que não tinha perspectiva de nada do futuro. Queriam essa primeira pick, queriam ver o que ia acontecer, e agora estão colhendo os frutos de um trabalho que não estava sendo bem sucedido. Não é muito bem o que acontece, mas na NBA é assim que funciona. Você não joga bem, você recebe a primeira escolha, e pode às vezes vir o Victor Wembanyama, que já está com 2,6 tocos por jogo, já está com mais de 15 pontos, 13 rebotes por jogo, já está com mais de 5 assistências por jogo. É um jogador que é completo. Ele não está com aquelas estatísticas do LeBron James, 26 por jogo, 10 estatísticas de triplo-duplo, mas ele vai alcançar isso com a experiência da NBA, experiência essa que ele vai ganhar com certeza. E é isso, eu acho que o Spurs tem ali mais uma joia, e eu posso afirmar que se não acontecer nenhuma lesão,
ele vai não só ser MVP nos próximos 6, 7 anos, como vai ganhar a NBA com esse time, com Devin Vassell, com Jeremy Sochan, que é um time muito bom do Spurs, por acaso. Então vamos ver como é que decorre essa temporada. Eles, claro, ainda são um time que não tem muita base, eles precisam de mais banco, eles precisam de mais uma super estrela, não super estrela, mas mais uma estrela para complementar o Wembanyama, talvez mais um armador-chave que faça com que o Wembanyama desbloqueie as suas características principais que ele tinha no Metropolitans, que ele tinha na França. Então eu acho que se o Wembanyama conseguir desbloquear e perder o medo e ir para cima, nada vai parar ele, porque ele sabe, ele é clutch. Além disso, ele é clutch, ele acerta as bolas de 3 no clutch, ele faz enterradas na cabeça de todo mundo no clutch. Teve um lance em que ele bloqueou 2 vezes seguidas em 3 segundos, ele deu 2 tocos em 3 segundos num contra-ataque, então todo mundo correndo, um toco, não se deslocou nem um pouco no toco e depois levantou o braço de novo e mais um toco, o que foram 2 tocos seguidos em 3 segundos, o que é loucura e coisas que só o Wembanyama consegue fazer. Então é um jogador totalmente diferente. Como eu já falei, a joia tá lá de novo no Spurs, o raio caiu pela 3ª vez lá, e é ver como é que vai decorrer a temporada com o Victor Wembanyama nessa primeira temporada, que promete ser muito divertida e bem entusiasmante. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu dei minhas opiniões sobre o que está acontecendo de mais importante na temporada até agora. Me diz o que você achou, escreve nos comentários pra gente ter um bate-papo, falar um pouco sobre o que está acontecendo, coisas que eu não falei também. Eu acho que tem bastante coisa para falar ainda e queria ter um pouco dessa interação com vocês também. Deixa o like, por favor, se inscreva no canal, isso ajuda muito e obrigado, até o próximo vídeo. Fiquem bem.